Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu louvo, exalto e bendigo o nome do Senhor por mais um dia, porque o Senhor Jesus, Ele morreu e ressuscitou e nós podemos nos alegrar nisso, nós podemos ter essa certeza de que Ele não está mais no sepulcro, de que Ele não está mais na cruz, mas que Ele está vivo, está assentado no trono de glória, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, olhando, intercedendo pelas nossas vidas, intercedendo pelas nossas causas, e isso é motivo de nós nos alegrarmos. Amém? Que você possa se alegrar nesse dia, na presença do Senhor. Neste domingo de Páscoa, eu quero deixar uma palavra primeiro para o teu coração, que se encontra no livro de João, no capítulo 20, versículo 10, que diz: os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Essa palavra nos leva a entender que Maria Madalena, no domingo de manhã, bem cedo, ela foi até o sepulcro de Jesus, porque ela havia preparado algumas especiarias ali para ungir o corpo do Mestre, porque ela não tinha noção daquilo que teria acontecido. Ela nem imaginava, que o Senhor Jesus, Ele teria ressuscitado. Ela foi procurar Jesus entre os mortos, mas quando chega lá, ela vê que aquela pedra enorme que havia sido colocada na porta de entrada do sepulcro de Jesus havia sido removida. E nisso ela pensou que alguém haveria roubado o corpo do Senhor. E a Bíblia diz que ela voltou correndo para casa. E ela vai dizer para Pedro e para João que alguém havia roubado o corpo de Jesus, porque o sepulcro estava... alguém tinha violado o sepulcro, estava com a pedra removida. E Pedro e João, então, eles vão correndo. Mas nós vamos ver que João, ele corre mais rápido e chega primeiro, chega na frente. Mas quando ele chega lá, ele chegou na porta e não entrou. Ele olhou somente da porta. E depois Pedro chega e entra dentro do sepulcro e vai ver de perto o que é que tinha acontecido. Nós vemos que muitas pessoas procuram Jesus. Muitas vezes procuram, talvez no lugar errado, da forma errada, vão procurar onde Jesus não está, vão procurar Jesus entre os mortos, não compreende que o Senhor Jesus, Ele está vivo, Ele está sentado à direita de Deus, Ele está lá olhando por nós, como nosso advogado, julgando as nossas causas. Não está mais no sepulcro, não está mais na cruz, mas está reinando, está sentado num trono de glória. E mesmo que ele foi ali e chegou não entrando para dentro, não se aproximou, mas Pedro, ele se aproximou, foi lá ver, e quando ele pôde constatar que Jesus não poderia ter sido roubado, o corpo de Jesus não poderia ter sido levado por ninguém, porque as faixas de linho que envolviam o corpo de Jesus estavam no chão, mas o lenço que fora colocado na cabeça de Jesus estava ali dobrado, em ordem. E com isso nós vamos entender que João também entrou e foi ver de perto depois. E eles constataram que Jesus teria então ressuscitado, porque Jesus disse para eles que morreria, mas que ele ressuscitaria. Na Escritura estava escrito, mas eles precisaram ver. Eles não foram pela Escritura. Assim como nós hoje vamos pela que a Escritura diz. Nós não vimos, mas nós cremos, porque a Escritura nos diz, porque a Escritura nos garante que ele ressuscitou, assim como Paulo disse que a nossa fé seria vã se Cristo não ressuscitasse. Ele precisaria morrer e ressuscitar, não poderia ficar entre os mortos para que a nossa fé não fosse vã. E eles viram e voltaram para casa
sem ter mais nenhuma atitude. E Maria não. Maria continuou ali. Maria ainda não havia compreendido o que tinha acontecido ali. E a Bíblia diz que ela chorava muito, um choro de dor, um choro, né, de tristeza, de angústia. E quando a gente está chorando, né, muitas vezes a gente não consegue perceber algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente se entrega ali àquela tristeza, e Maria estava assim. Nós vamos ver que algum momento ela vai olhar para dentro do túmulo e ela vai ver anjos ali dentro. A Bíblia diz que ela viu 2 anjos sentados ali no lugar onde Jesus estivera colocado, o corpo de Jesus estivera colocado. E eles vão perguntar por que é que ela estava chorando. E ela responde: levaram o corpo do meu Senhor e não sei onde o colocaram. Mas nisso, a Bíblia diz que Jesus já estava ali na frente de Maria. Ele veio ter com ela talvez porque ele viu a tristeza que ela estava. Ele veio para consolar a Maria, né? E ela não conseguia perceber que Jesus estava ali. Só ele perguntou para ela por que é que ele estava chorando. E ele disse Maria. Quando ele disse Maria, foi que ela entendeu que era Jesus. Então ela disse Rabone, que significa mestre. E ela quis se atirar aos pés de Jesus, mas ele disse não, porque eu ainda não subi até o Pai. Jesus, como um cordeiro que fora morto em sacrifício pelas nossas vidas, ele precisaria se apresentar no santuário de Deus. Ele não poderia ainda ser tocado. E então ela vai ter aquela experiência. A primeira pessoa que viu Jesus após ele ressuscitar foi Maria. Foi maravilhoso isso, né? Foi uma experiência extraordinária que ela teve, porque ela buscou de perto, né? Os discípulos foram embora, mas ela não. Ela continuou buscando, mesmo que talvez ela estivesse buscando Jesus no lugar errado, mas ela foi, né? Ela esperou por ele até que ele viesse. Muitas vezes nós julgamos as pessoas que buscam Jesus da forma errada, talvez. As pessoas que muitas vezes não entendem que o Senhor Jesus, ele já ressuscitou. Ele não está mais no túmulo, ele não está mais na cruz. Muitas pessoas buscam Jesus ainda hoje na cruz. Ele não está mais lá, a cruz está vazia. Jesus está sentado no trono de glória, nós precisamos entender isso. Mas muitas vezes as pessoas ainda não têm esse entendimento. E nós precisamos, né, ter ainda paciência com essas pessoas. E nós muitas vezes queremos julgar, queremos criticar a forma que as pessoas buscam a Jesus. Mas nós não podemos, porque Jesus, ele veio para todos. Ele quer se revelar a todos. Assim como ele disse para Maria, ele disse, vai até os discípulos, avisa eles, fala para eles o que aconteceu aqui, o que você presenciou aqui. Fala para minha família, né? Porque nós vamos entender que a própria família, os próprios irmãos de Jesus, eles não criam em Jesus. Eles não criam que Jesus era realmente o Filho de Deus, era aquele que veio de Deus para salvar a humanidade. E ele disse, vai falar para eles, vai testemunhar, né, para eles também. Diga para eles que eu fui para o Pai, o meu Pai e Pai de vocês, o meu Deus e Deus de vocês. Não era só dele, o Pai dele, mas era daqueles também, daqueles que não muitas vezes que não criam nele, mas que eles poderiam ainda se achegar, que eles poderiam ainda, né, estar mais perto, que eles poderiam ainda abrir os olhos. E Jesus queria que todos vissem, que todos entendessem essa verdade. Jesus não queria que ninguém ficasse de fora, por isso ele pediu que ela testemunhasse, para que ela fosse e falasse com todos, para que todos fossem alcançados.
E assim ela fez. Aquela experiência que ela teve, ela não ficou só para ela, não era para guardar somente para ela, mas era para dar para os outros também, para compartilhar com os outros também, com aqueles que muitas vezes estavam longe, né? Com aqueles que muitas vezes não sabiam o que havia acontecido, não sabiam que o Senhor Jesus, Ele havia ressuscitado, não tiveram aquela experiência que ela teve, porque ela procurou, né? Ela buscou, mesmo que no primeiro momento da forma errada, mas Jesus se revelou para ela, porque ela, né, o amava, porque ela tinha o desejo de o ver, de entender o que estava acontecendo, e Ele se revelou. Por isso Ele pode se revelar para nossas vidas também. Quando nós buscamos, não importa muitas vezes a forma que nós buscamos a Ele, é importante que nós busquemos, que nós tenhamos o desejo, né, de o encontrar, de estar mais perto dEle, porque aqueles que o buscam, aqueles que vão até Ele, Ele se revela. Que o Senhor Jesus, Ele possa se revelar nas nossas vidas também, que Ele possa nos dar experiência, assim como Ele deu experiência para Maria, a pessoa, a mulher, a primeira pessoa, aquela mulher foi ela que pôde contemplar ao Senhor Jesus depois de ressuscitar. Uma mulher que muitas vezes não tinha, né, muita relevância aquilo que ela falava, porque até naquela época a mulher era um tanto deixada de lado, né? O que os homens que tinha mais relevância, mas o Senhor Jesus se revelou a ela, porque ela buscou, porque ela estava ali, né? Ela esperou por Ele, e Ele se revela quando nós ficamos ali esperando. Ele vem com toda a certeza, que nós possamos, né, então buscar a Ele, esperar para que Ele venha até nós. Que o Senhor Jesus possa falar contigo nesse dia, que o Senhor Jesus possa se revelar, possa fazer uma grande obra na sua vida nesse dia, né? Que você possa, né, estar em companhia do Cristo ressuscitado, daquele que foi morto, mas reviveu. Ele não está mais no sepulcro, Ele não está mais na cruz, mas Ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Que você tenha uma Páscoa feliz e abençoada na presença do Deus Todo-Poderoso.